Em My Hero Academia, as individualidades são o ponto principal de toda a obra, que ajudou a criar aquilo que antes só era visto nos quadrinhos daquele mesmo mundo, que no caso são os super-heróis e os super-vilões. E nesse universo de super-humanos, é lógico que iam surgir alguns indivíduos com poderes melhores do que os outros, o que acabou gerando até mesmo um sistema de classificação dos melhores heróis. Mas o nosso foco nesse vídeo não é falar sobre os personagens considerados os mais fortes, mas sim as individualidades mais fortes. Mesmo que algum poder não pertença a um herói profissional, ele ainda pode ser extremamente apelão e poderoso nas mãos do usuário certo. E aí, alguma individualidade veio à sua mente? Então vamos ver se ela vai aparecer aqui na nossa lista das 10 individualidades mais poderosas de My Hero Academia. Mesmo que o universo de Boku no Hero tenha uma lista gigantesca de heróis profissionais e vilões, nós ainda não vimos a real força das habilidades de muitos personagens. Mas, em contrapartida, os personagens que tiveram um maior tempo de tela, já podemos ter uma boa noção de quais dessas individualidades são realmente poderosas. Bom, para definir o nível de força de uma individualidade, levamos em conta a capacidade de destruição dela, sua versatilidade e o seu estado atual no mangá. Vamos tentar evitar falar desses poderes quando eles estavam no seu estágio inicial e focar mais em como eles ficaram com o decorrer do tempo, depois delas terem sido treinadas, melhoradas e por aí vai. Além disso, também vamos falar um pouco sobre as fraquezas desses poderes, considerados os mais formidáveis. E antes da gente começar, eu peço que você já deixe o seu ultra like aqui no vídeo e também que se inscreva aqui no canal, que é pra gente dar um plus ultra na quantidade de ultra nerds no mundo otaku. E se você também quer virar um herói profissional, vai precisar de muita experiência para isso. E aqui no Ultra Nerd, a gente te concede toda a experiência sobre My Hero Academia que você vai precisar. Então, se inscreve aí, que é pra você conseguir se formar na sua carreira de herói e como um otaku experiente no mundo dos animes. E só um alerta, esse vídeo vai ter alguns spoilers sobre acontecimentos do mangá. Então, se você não tá muito antenado com tudo que tá acontecendo por lá, te recomendo muito cuidado, beleza? Agora, partiu pro vídeo. 10. Explosão. A individualidade e explosão, só pelo seu nome, já é bem fácil de deduzir que é um poder com grande potencial destrutivo, e com certeza teria que fazer parte desse top 10. O portador dessa individualidade é o Katsuki Bakugo, um dos principais e mais talentosos alunos da classe 1A. Essa individualidade permite que ele produza suor, semelhante a nitroglicerina, das palmas de suas mãos e inflame esse líquido quando ele quiser, permitindo que ele crie fortes explosões. Quanto mais suor ele produzir, mais ele pode usar a sua individualidade e ficar mais rápido e mais forte, praticamente num grande efeito bola de neve, graças ao calor das explosões que fazem ele suar cada vez mais, gerando explosões cada vez mais destrutivas e quentes. Além disso, ele não só pode usar as explosões para atacar, como também pode usá-las para sua própria mobilidade, se impulsionando e navegando pelo ar em altíssima velocidade, enquanto libera as explosões pelas suas mãos. Sem contar que a onda de choque de uma explosão pode até mesmo ser usada como um escudo e defender o usuário de ataques inimigos. Com seu excelente domínio sobre as capacidades da sua individualidade, Bakugo conseguiu mostrar pra gente todo o potencial do seu poder, e conseguimos ter uma boa noção do quão poderosa e versátil essa habilidade pode ser. Além de garantir alta mobilidade, poder de fogo altíssimo, essa individualidade também pode atrapalhar a concentração do inimigo, por causa do calor da explosão e do som emitido, podendo até mesmo cegar o alvo temporariamente. O ponto fraco dessa individualidade é que ela pode acabar danificando os braços do usuário, caso ele use o poder por muito tempo, afetando drasticamente os seus braços e causando dores intensas. Porém, para compensar um pouco isso, Bakugo conta com um traje de herói, que o auxilia na utilização e melhor controle da sua individualidade. 9. Meio quente, meio frio. E aqui temos outro aluno da classe 1A, Shoto Todoroki, que é portador da individualidade meio quente, meio frio. Ele que é considerado um gênio por muitos e que entrou na UA por meio de recomendação,
consegue fazer um uso excelente desse poder. Essa individualidade dá ao Shoto a capacidade de gerar gelo do lado direito do seu corpo e chamas do seu lado esquerdo. Mas, pelo fato dos seus poderes de chamas terem sido herdados do seu pai, Shoto evitou usar esse poder por bastante tempo, em negação ao seu velho. Porém, mesmo usando somente os poderes de gelo da sua individualidade, ele nos mostrou que somente metade do seu poder já o tornava incrivelmente poderoso. Ele era capaz de congelar prédios inteiros e levantar montanhas de gelo enormes. Shoto só foi usar os seus poderes de fogo depois de sua luta contra o Deku. E mesmo na primeira vez que ele usou as suas chamas, ele já foi capaz de criar uma onda de fogo gigantesca que cobriu uma grande área, comprovando ainda mais a capacidade destrutiva do seu poder. Além disso, a individualidade também permite que Shoto use os seus poderes de gelo e chamas ao mesmo tempo, usando os dois elementos de forma combinada. Ao combinar o seu fogo e gelo, ele cria uma habilidade denominada Fogo Gélido, fazendo uso de seu sistema circulatório para mover o sangue quente e frio ao redor do seu corpo. Com isso, Shoto não sofre com os efeitos colaterais do seu próprio poder em seu corpo, ganha imunidade a danos causados por individualidades semelhantes à sua, bem como adquire capacidades ofensivas aprimoradas. O ponto fraco dessa individualidade é que se o usuário abusar de um elemento sem utilizar o outro para balancear sua própria temperatura, seu corpo vai acabar sendo prejudicado pelo seu poder. Ou seja, a sua metade com o poder de gelo vai causar congelamento, e a metade de fogo vai causar insolação. Mas o usuário pode facilmente anular essa fraqueza se ele tiver experiência suficiente para ir alternando entre gelo e fogo, enquanto estiver usando sua individualidade. 8. Permeação. Na UA, um grupo de 3 alunos do terceiro ano, conhecidos como Big Tree, ficaram famosos dentro da escola por causa do desempenho incrível que eles sempre conseguiram ter com as suas individualidades. O membro mais renomado desse grupo era Mirio Togata, dono da individualidade Permeação. Essa individualidade se mostrou útil tanto para defesa quanto para ataque, já que com ela, Mirio pode evitar qualquer golpe desferido contra ele. Não só isso, como em uma situação onde o inimigo tem um refém, Mirio pode fazer os seus golpes atingirem o sequestrador, enquanto o refém nem é atingido pelo ataque. Tem várias outras situações diferentes onde esse poder pode ser usado, como se esconder debaixo do chão e surgir em outro lugar, ou atravessar lugares sem nenhuma saída aparente. Quando dissemos que Mirio fica intangível, não é só coisas sólidas que atravessam o corpo dele, mas coisas imateriais também, como luz, som, ar, tudo. Então, ao usar a sua habilidade por completo, Mirio fica cego, surdo e não consegue respirar, o que são enormes fraquezas. Isso, é claro, se o seu poder não tivesse sido treinado por vários e vários anos por ele. Mesmo que ele ainda sofra essas condições, Mirio aprendeu quando e onde usar a sua habilidade, para não sofrer com essas desvantagens em uma luta. Outro problema da permeação é o uso dela em todo o corpo do usuário. Caso Mirio faça isso, ele acaba afundando no chão, como se estivesse caindo em queda livre mesmo. Porém, ao desativar o seu poder e ao voltar a um estado sólido, ele é repelido para fora do chão. Mirio fez dessa fraqueza uma força, já que com isso, ele pode, digamos que, teleportar atrás das pessoas. Como deu pra ver, Mirio não pode ficar usando a sua individualidade no seu corpo todo. Então, quando ele vai fazer algo como atravessar uma parede, ele sempre precisa distribuir muito bem a permeação pelo seu corpo, para que ele consiga atravessar a parede sem que ele fique preso ou afunde no chão. 7. Duplicar. E aqui temos a primeira individualidade de um vilão na lista. Jimbo Baigawara, também conhecido como Twice, foi um dos integrantes da Liga dos Vilões e, mais tarde, um dos 9 tenentes da Frente de Libertação Paranormal. Ele é o portador da individualidade Duplicar, que o permite criar duplicatas exatas de qualquer coisa, seja dele mesmo ou até de outras pessoas. E o mais interessante é que no processo de clonagem, ele copia até mesmo a individualidade da pessoa clonada. Todas as cópias são desfeitas depois de sofrerem algum dano considerável e se transformam em uma substância parecida com lama. Do início, o Twice estava limitado a criar apenas 2 clones por vez, e as duplicatas não eram tão duráveis quanto as originais. Porém,
ao criar cópias de si mesmo, permitiu que Twice contornasse o seu limite de 2 duplicatas, pois os clones de uma pessoa acabam herdando a mesma individualidade do original, permitindo que até mesmo os clones do Twice se duplicassem. Ele inicialmente não estava disposto a se autoduplicar devido a experiências traumáticas envolvendo seus próprios clones, mas quando Twice enfim superou esse problema, ele se tornou capaz de criar um exército de milhares de duplicatas. Para fazer isso, primeiro ele cria alguns clones de si mesmo. Então, esses clones criam outros clones deles mesmos e ele vai repetindo esse processo continuamente, o que resulta em milhares de clones do Twice. Até hoje, não se sabe se ele possuía algum limite. Ele basicamente podia só criar mais e mais cópias, sem se preocupar com limitações. Mas uma das fraquezas da sua individualidade é que para ele duplicar alguém, ele precisa saber as medidas e características exatas dessa pessoa. Se não, nada feito. Outra desvantagem é que quando Twice cria uma duplicata, ele acaba não tendo controle sobre esses clones, já que eles agem por conta própria. Isso acontece porque as personalidades dos clones são completamente idênticas à pessoa clonada, e eles se comportam exatamente como o original. 6. Decaimento. Uma individualidade que nem era assim tão formidável no início, mas com o passar do tempo, ela virou a própria definição da palavra destruição. Decaimento é o poder do Tomura Shigaraki, e ele faz com que tudo que o seu usuário toque com os 5 dedos da sua mão se transforme em pó. Isso até a sua individualidade passar por um despertar durante a sua luta contra o Redestro, pois depois disso, ele não necessariamente precisaria dos seus 5 dedos para ativá-la. Esse efeito pode ser aplicado até em coisas resistentes como pedras, metal e até o próprio chão, além de também funcionar com seres vivos. Por sorte, o poder de Tomura não afeta ele mesmo. No início, ele também não tinha muito controle sobre seu decaimento, e não podia controlar o quão rápido o efeito seria usado em pessoas e objetos. Mas hoje em dia, depois de toda a evolução que ele sofreu no arco da meta-libertação, seu decaimento se tornou motivo de pavor para qualquer herói. Só de tocar o chão, Tomura foi capaz de reduzir boa parte de uma cidade a pó. E não só isso, como seu decaimento pode até mesmo ser usado em um efeito dominó para matar várias pessoas de uma vez. Tomura até mesmo aprendeu a controlar o seu decaimento a ponto de não afetar os seus aliados, mesmo que eles estejam tocando na mesma superfície afetada pela individualidade. A única fraqueza que essa individualidade tinha era o fato de Tomura precisar estar bem próximo do seu alvo para ativar o seu decaimento, mas hoje em dia, seu poder funciona quase igual ao Overhaul. É só ativar o seu poder no chão para conseguir acertar o oponente à distância. Com uma tática dessas, Tomura poderia criar um buraco enorme no chão e prender o seu oponente, ou até deteriorar a base de um prédio para fazê-lo desabar em cima do seu alvo. No mangá, essa individualidade já se mostrou como uma das mais difíceis de se evitar, pois não tem quase nada de fraquezas. Claro, ela pode ser anulada com um apagar de Eraserhead, mas ainda assim, não é como se isso fosse afetar o Tomura, já que ele aprendeu a lutar sem depender da sua individualidade. Nem vamos entrar no mérito de que agora ele tem várias individualidades por ter dado o All for One. Por ser a definição do próprio conceito de destruição, o poder de Tomura ganha seu 6º lugar no ranking. 5. Rebobinar. Esse é o poder da jovem Eri, a garotinha salva por Deku das garras de Kai Shisaki. Sua individualidade rebobinar permite que ela faça o corpo de uma criatura viva regredir a algum ponto no tempo. Por exemplo, Eri pode fazer alguém voltar a ser um bebê, curar os ferimentos de uma pessoa ao fazê-la voltar ao estado antes de ser ferida e, claro, o mais quebrado de tudo. Ela pode tirar a individualidade de alguém, ao fazer essa pessoa regredir ao ponto em que humanos nem tinham poderes ainda. A fonte do poder do rebobinar está diretamente ligada ao pequeno chifre que Eri tem na sua testa, sendo que quanto maior estiver esse chifre, maior será a força do seu poder. Essa é considerada por muitas pessoas como a individualidade mais forte de todo o anime, já que o rebobinar tem o poder de simplesmente acabar com todos os heróis do mundo. Esse era, inclusive, um dos planos do Shisaki ao usar o seu poder na Eri para criar as balas anti-individualidade. Porém, ela também pode fazer o oposto disso, restaurando os poderes de quem tenha perdido sua individualidade,
assim como ela fez ao restaurar a individualidade do Mirio. Talvez o maior ponto fraco do rebobinar esteja diretamente ligado ao manuseio da individualidade, já que se o seu portador não tiver nenhum controle emocional ou controle do seu próprio poder, ele pode acabar liberando o rebobinar de forma desgovernada e, com isso, afetar até mesmo seus próprios aliados. Mas imagina como vai ser assim que Eri tiver total controle sobre sua própria individualidade. Ela tem potencial até mesmo para superar o All for One. 4. Overhaul. O Overhaul é, de longe, uma das habilidades mais perigosas e quebradas que já surgiram na obra. E assim como o Overhaul em si, seu portador, Kai Shisaki, também era um homem pavorosamente perigoso. Essa individualidade permite que o usuário desmonte e remonte qualquer coisa que ele toque, desde coisas vivas a objetos inanimados. Quando digo desmontar, quero dizer que ele pode quase que literalmente brincar com a estrutura física de qualquer coisa, como se ela fosse feita de peças de Lego. Shisaki pode reestruturar qualquer coisa, como ele bem quiser. Pode explodir o corpo das pessoas, modificar todo o ambiente ao redor dele, como se ele fosse um alquimista de Full Metal Alchemist, fundir o seu corpo com partes do corpo de outras pessoas. As possibilidades são infinitas com esse poder. De quebra, o Overhaul também pode ser usado para matar as pessoas ao explodir os seus corpos, mas elas também podem ser trazidas de volta à vida em instantes, sem nenhum arranhão. É como eu disse, o cara brinca de Lego com os outros. Sinceramente, nem mesmo a única fraqueza dessa individualidade é algo com que Shisaki precise se preocupar. Para que o Overhaul funcione, Shisaki só precisa entrar em contato físico com qualquer uma das mãos naquilo que ele queira modificar. Ou seja, isso faria dele um lutador corpo a corpo. Só que não, Shisaki pode criar muralhas ou espinhos direto do chão para que eles atinjam seu oponente a qualquer distância. Mesmo que seu próprio corpo sofra algum dano grave, é só ele usar a sua individualidade para remodelar o seu ferimento, para que ele seja curado imediatamente. Ou seja, Overhaul tem 100% de utilidade para combate próximo, combate à distância, defesa e suporte. É a própria encarnação do desbalanceamento. Acho que a única fraqueza mesmo dessa individualidade é que ela só pode ser usada por meio das mãos do usuário, e ele vai se tornar totalmente impotente se as suas mãos forem de alguma forma contidas ou destruídas. E foi exatamente isso que aconteceu quando Shisaki teve suas mãos destruídas pela Liga dos Vilões. 3. New Order. New Order é uma das individualidades mais poderosas que surgiram em Boku no Hero, sendo a individualidade da heroína americana Caitlin Bate, conhecida como Star and Stripe. A New Order funciona como um verdadeiro reprogramador de qualquer coisa. Com esse poder, Caitlin pode dar novas condições e regras permanentes para qualquer coisa que ela toque e profira seu nome. Com isso, a heroína pode alterar a forma de como outras individualidades funcionam, ou até mesmo dar diferentes individualidades para ela mesma. Por exemplo, depois de só tocar o ar, Caitlin foi capaz de criar um construto de ar gigante com sua aparência. Como deu pra ver, esse poder é um verdadeiro hack da vida real, e por ser tão versátil, New Order é uma daquelas individualidades onde sua verdadeira força é definida pela criatividade do seu usuário. Com o New Order, Caitlin poderia até mesmo consertar as individualidades de várias pessoas, como retirar o enjoo que o Uraraka sente ao usar o seu poder, ou tirar o medo da luz que o Dark Shadow tem, ou até mesmo tornar o rebobinar mais fácil de ser controlado pela Eri. Talvez a maior fraqueza do New Order seja suas condições de uso, já que Caitlin precisa tocar no objeto que ela quer alterar e dizer o seu nome e sua nova regra em voz alta. Ela também não pode criar mais do que 2 regras ao mesmo tempo. Se ela decidisse implementar uma nova regra, uma das regras anteriores deveria ser desativada. Por último, uma condição que parece meio boba, mas que foi a responsável pela sua derrota. Ao usar o New Order em um humano, Caitlin deve estar ciente da real identidade do seu alvo, mas isso também vale para a pessoa afetada, ou seja, a vítima precisa saber o seu próprio nome e identidade. Pode parecer besta, mas ao usar esse poder no Tomura, ele entrou em crise, pois não sabia se sua real identidade era Tomura, All for One ou seu verdadeiro nome, Tenko. Isso permitiu que ele roubasse o New Order da heroína, mas ao fazer isso, Caitlin aplicou uma ordem na sua própria individualidade.
nunca ser usada pelo Tomura, além de também destruir algumas das várias individualidades que ele reuniu com seu All for One. O New Order acabou se tornando um vírus dentro do corpo de Tomura, e graças à morte de Caitlyn, parece que o vilão ficou ligeiramente mais fraco. 2. One for All. O One for All é uma individualidade que já vem há muito tempo se fortalecendo, já que ela é basicamente um estoque de poder que pode ser passado para outras pessoas. Com isso, a cada novo usuário, mais forte essa individualidade vai ficando. O One for All nasceu de Yoichi Shigaraki, o irmão mais novo do vilão All for One. Yoichi não sabia, mas ele tinha uma individualidade de transferir poderes, e depois que o seu irmão tentou dar uma de irônico com ele e implantou a força nele, uma individualidade de cultivar poderes, essas duas individualidades se fundiram e deram origem ao One for All. Esse poder cultiva a força física e as individualidades de todos os seus portadores, para que assim que for transferido a um novo usuário, ele ganhe toda a força e poderes dos seus donos antigos. Isso concede um aumento significativo de todas as habilidades físicas do portador para um nível sobre-humano, resultando em níveis incomparáveis de força, velocidade e resistência. E de quebra, as individualidades cultivadas pelo One for All também ficam muito mais fortes do que eram naturalmente, mas elas só começaram a aparecer quando Deku se tornou o usuário do One for All. Nem mesmo o All Might tinha acesso a esses poderes, e ele já era considerado o herói número 1. Com isso, o usuário atual pode usar várias individualidades ao mesmo tempo, que estão ainda mais fortes do que antes. Mas talvez a maior força do One for All também seja sua maior fraqueza. A cada novo usuário, o poder fica mais forte, mas também fica muito mais difícil de controlar. E caso o corpo do portador não seja forte o bastante para resistir, a enorme carga de poder da individualidade é capaz até mesmo do receptáculo, no caso o corpo da pessoa, explodir. Além disso, se formos comparar o One for All em sua essência com outras individualidades, podemos dizer que ele não é tão poderoso assim, já que o One for All em sua origem é uma individualidade bem fraca e leva muito tempo para chegar ao nível que está atualmente. E é por isso que ela está em segundo lugar na nossa lista. 1. All for One. O All for One é uma individualidade que já pertenceu ao vilão de mesmo nome, e hoje ela está na posse de Tomura Shigaraki. O poder permite que o usuário roube permanentemente a individualidade de alguém para ele mesmo. Pelo que sabemos, não existe um limite definido de quantas individualidades o All for One pode armazenar. Por isso, seu portador é capaz de possuir múltiplas individualidades ao mesmo tempo. O portador também pode combinar várias individualidades de uma vez, para criar efeitos que antes seriam impossíveis de criar. Além de tomar os poderes, o All for One também pode conceder poderes permanentemente às pessoas, mas ao fazer isso, o portador do All for One perde aquele poder. Para ser bem sincero, essa individualidade quase não tem nenhuma fraqueza, e mesmo quando surge algum ponto fraco, é só o seu portador absorver um poder específico que compensa essa fraqueza. Porém, podemos considerar como uma fraqueza o fato do usuário do All for One não ser capaz de roubar a proficiência individual dos usuários originais, fazendo com que ele tenha que treinar e se tornar experiente com algumas individualidades para que ele possa usá-las em seu potencial máximo. E embora o All for One pudesse roubar qualquer individualidade, o seu corpo não suportava adequadamente as individualidades das gerações mais recentes, razão pela qual ele procurou a pesquisa médica do Dr. Garaki. Com isso, fica evidente que os portadores do All for One, aos poucos, vão perdendo as suas capacidades de uso das individualidades das novas gerações. Parece que só porque uma individualidade é forte, não quer dizer que ela vai estar a salvo de ter um monte de fraquezas. Só que, mesmo que elas tenham suas falhas ou ineficiências, não é como se essas individualidades fossem ficar mais fracas ou mais desinteressantes por causa disso. Afinal, o que torna uma individualidade interessante não é ela ser super poderosa, mas sim tudo que o seu portador consegue fazer para superar os obstáculos que ela traz e resolver todos os problemas por meio do próprio esforço. Não é à toa que personagens como Mirio são tão amados pelos fãs assim. Afinal, um poder super poderoso que consegue fazer tudo sem qualquer dificuldade ou fraqueza não consegue ganhar o afeto de ninguém. Então, Ultra Nerds, qual desses poderes você achou mais legal?
Tem algum que você não esperava encontrar nessa lista? Você sabia de todas as fraquezas que eles tinham? Ainda mais dessas coisas sobre o All for One e o One for All? E então, comenta tudo isso aqui pra gente nos comentários. E claro, se você acha que mais individualidades poderiam ter aparecido nesse vídeo. E se você quiser mais vídeos de My Hero Academia, nesse mesmo estilo que trouxemos hoje, deixa aí o seu ultra like e a sua inscrição. E se não quiser perder nenhum vídeo assim que eles saírem, é só ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que vai sair aqui no canal. Enfim, eu vou ficando por aqui então. A gente se vê no próximo vídeo, Ultra Nerds. Valeu!